Olá pessoal, estou aqui de volta depois de receber alguns comentários e questões de vocês. Vou colocar alguns exemplos aqui e espero que ainda fique mais claro ou tire dúvidas sobre likelihood ratio. Imagine que esses dados aqui são de um estudo visando determinar o valor de um teste diagnóstico ao comparar com o padrão ouro. O padrão ouro é o quê? É aquilo que dá certeza da presença de um diagnóstico, de uma doença. Então, vamos imaginar aqui que no estudo, usando o padrão ouro, 300 indivíduos foram confirmados com a doença e 700 que tiveram ausência da doença. Quando se comparou o que se observou no estudo em relação aos resultados do teste diagnóstico nesse trabalho, observou que entre os 300 indivíduos, 210 testaram positivo e 90 entre esses 300 com a doença comprovado resultaram teste negativo. Ou seja, você teve 90 casos entre os 300 que foram falsos negativos. Por outro lado, no grupo que não se apresentou, ou melhor dizendo, que a doença foi afastada, foram 700, tiveram 665 que o teste foi negativo, então seria o negativo correto, verdadeiro, enquanto que 35 o teste foi positivo. Então foi positivo entre os indivíduos sem a doença, isso seria considerado falso positivos. Vamos calcular a likelihood ratio positiva nesse estudo. Bom, primeiro vamos nos concentrar aqui nesses resultados aqui. Nos indivíduos, com esses 300 indivíduos com a doença comprovada pelo padrão ouro, 70% desses indivíduos testaram positivo verdadeiro. Foi 210 dividido por 300 aqui. Enquanto que 30%, que é o complemento desses 70%, 70, 30, 100%, testaram negativo. Eram indivíduos com a doença comprovada pelo padrão ouro que testaram negativo. Do outro lado, que são 700 indivíduos sem a doença pelo padrão ouro, então com certeza não tinham doença, nós tivemos 95% desses indivíduos corretamente demonstrados, porque o teste foi negativo, né? Então negativo verdadeiro, e 5% foi positivo, então seria um falso positivo. Para o cálculo da likelihood ratio positiva, me interessa esses percentuais que estão aqui, nessa linha aqui, né? Que foram 70% e 5%. Então, aqui me dá, entre os indivíduos com a doença pelo padrão ouro, positivo, porque interessa positivo, porque a minha likelihood ratio é positiva. Então, 70% desses indivíduos com a doença testaram positivo, enquanto que 5% dos indivíduos sem a doença testaram positivo. Se eu faço a divisão desses 70 com 5, vou obter esse número aqui, 14. Então, vou dizer o quê? A likelihood ratio positiva foi de 14. Vamos agora ao cálculo da likelihood ratio negativa. Então, para o cálculo da likelihood ratio negativa, importa agora esses percentuais aqui, né? Então, esses indivíduos com a doença, os 300, 30% desses indivíduos foram testados, tiveram resultado negativo. Enquanto que entre os indivíduos sem a doença, esses 700, 95% tiveram o teste negativo. Então vocês têm aqui os 30% que foram falsos positivos desculpem, 30% que foram falsos negativos, porque eram indivíduos que o padrão ouro mostrou doença e o teste foi negativo. E nós tivemos aqui 95% de testes que foram verdadeiros negativos. Bom, então vamos calcular a likelihood ratio. Agora nós vamos nos transferir da linha de positivo para a linha de negativo. Melhor dizendo, nós vamos nos concentrar nessa linha agora, a linha de negativos. Então, aqui nós temos, nessa linha aqui, 30% dos indivíduos que foram falsos negativos e 95%
e testaram verdadeiros negativos. Então, nessa linha aqui, portanto, de negativos, que nós queremos calcular LR negativa. Nós vamos ter 30 dos falsos negativos com 95 dos verdadeiros negativos, gerando essa LR negativa de 0,32. Então vamos à prática agora com o paciente. Vamos imaginar o seguinte: você examina o paciente que está com febre há 4 dias, tosse, cansaço e tem redução do paladar. Você examina o paciente e antes de solicitar exame laboratorial, atribui uma probabilidade. Mas não, você atribui que esse paciente tem 60% de probabilidade que ele está se apresentando com Covid-19. Então você solicitou um exame laboratorial para ajudar no diagnóstico diferencial. Então vamos imaginar o quê? Você vai receber o resultado desse exame. Abaixo são desse teste, né? Quer dizer, desse teste você foi o que nós mostramos anteriormente. Quando o teste for positivo, você não sabe, você pediu o resultado do exame. Você vai receber o resultado do exame, imaginar amanhã ou horas após, e ele pode ser positivo, pode ser negativo. Se esse resultado for positivo, você já tinha do estudo que foi realizado, avaliando esse teste, e a likelihood ratio desse teste era de 14. Positiva, né? Likelihood ratio positiva de 14. E quando o teste é negativo, a likelihood ratio é 0,32. Só na olhada que você dá aqui, você pode ver o seguinte, já pode imaginar, se esse resultado for positivo, esse resultado vai ajudar muito a confirmar a doença, porque 14 está muito acima de 10. Né? Diferente de se ele for negativo, porque 0,32 iria reduzir a probabilidade do indivíduo não ter a doença. Quer dizer, a probabilidade da doença iria ser bastante reduzida. Era de 60% e vai reduzir para um determinado valor que nós vamos calcular. Mas 0,32 não está tão distante do valor 1. Então não houve uma descida tão acentuada na likelihood ratio negativa, como aconteceu com a likelihood ratio, da subida da likelihood ratio positiva. Então vamos gravar logo isso aqui. Uma likelihood ratio positiva que tem um valor maior do que 10, você já imagina o seguinte: quando receber o resultado desse exame for positivo, isso deve aumentar bastante a probabilidade do doente ter essa doença. A likelihood ratio negativa, se ela for em torno de 0,1 ou menor do que 0,1, esse resultado vai me ajudar a reduzir a probabilidade desse indivíduo ter essa doença. 0,32, como está aqui, é um valor intermediário. Né? Então, por isso que eu estou dizendo que esse estudo esse teste deve ter muito mais importância, força para confirmar do que para afastar a doença. Pronto, você recebeu o teste, o resultado do teste. Está aqui com o resultado na mão. Você recebeu o resultado do exame e esse teste foi positivo. Vai usar, então, o conhecimento sobre a LR igual a LR positiva, porque o exame do seu paciente foi positivo. E no estudo, no artigo que você leu, você viu, ou que você calculou as LR, caso ele não tenha dado, mas nós vamos mostrar como a gente pode calcular, não é? Quando a gente tem a sensibilidade e especificidade, mas não precisa da sensibilidade e especificidade, porque nós fizemos todo esse cálculo aqui até agora sem usar a informação da sensibilidade e especificidade. Eu sei que a LR positiva é 14. E o meu paciente tem um teste positivo. Então esqueça a LR negativa, porque o resultado do teste foi positivo. Né? E nesse paciente, a sua estimativa de probabilidade, tomando em consideração o tempo da doença, os sintomas que o paciente apresentava, foi de 60%. Agora você quer saber o seguinte: recebi o resultado do exame, qual vai ser a minha probabilidade pós-teste? Pronto, então vamos determinar a probabilidade pós-teste do seu paciente cujo teste foi positivo. Então, se o teste foi positivo, interessa para você saber que no trabalho que você leu, que a LR positiva desse teste é igual a 14. Então, vamos lá. Então, determinar a probabilidade pós-teste para o seu paciente,
cuja probabilidade pré-teste dada por você, olhando as manifestações clínicas desse paciente, olhando a epidemiologia, você colocou isso como 60%. Então vamos começar aqui. Probabilidade pré-teste 60%. Você calcula as chances pré-teste. Então as chances são a probabilidade dividida pelo seu complemento. Então, probabilidade 60% pré-teste dada por você sobre 40, que é o complemento de 60. Isso chega ao valor 1,5, aí você vai para as chances pós-testes. Para ter as chances pós-teste, você vai pegar as chances pré e multiplicar pela likelihood ratio. Então, você encontra 21. Ponto. Está pertinho de chegar na probabilidade pós-teste. Então, aqui está dizendo que a probabilidade é igual a chances dividido por 1 mais chances. Então, se as chances são 21, você vai dividir 21 mais 1, 22. Encontra 0,955, que equivale a um percentual em torno de 95,5% ou 96%. Então, seu paciente que já tinha 60% de probabilidade de Covid, com esse resultado, você praticamente fecha o diagnóstico, né, que está muito pertinho de 100% de que esse paciente tem Covid-19. Muito bem. Pronto, aqui a gente pegou aqui. O que você fez aqui, uns cálculos relativamente simples, rápidos de ser feitos, né? Com a calculadora ou numa planilha, né? Ou com um processo até mental, porque você já sabia que essa likelihood ratio é 14, ela deve aumentar bastante a sua probabilidade. Então o paciente não ia ficar em 60%, ele ia realmente subir bastante. Quer dizer, se você não tivesse calculadora, nada aqui, você já podia dizer, se eu dei essa probabilidade de 60%, esse paciente veio com teste positivo, praticamente eu devo fechar esse diagnóstico. Aí você vai aqui no Medicalc e você vai obter o mesmo que você obteve com por exemplo, usando sua calculadora. Botou aqui a probabilidade pré-teste foi de 60%, a likelihood ratio sendo de 14%, você chega a aproximadamente 96% de probabilidade. Lide com esse paciente como ele é um paciente que as características do caso associado com esse teste positivo, praticamente você fecha o diagnóstico de Covid-19 para esse paciente. E se o teste desse paciente fosse negativo? Você recebeu o resultado desse teste, está lá, né? Recebeu o resultado do teste negativo. Você tinha dado uma probabilidade de 60% para esse paciente. Do artigo, a LR, nesse caso, é 0,32. Então, vamos determinar qual seria a probabilidade pré-teste, seguindo aquele mesmo caminho que a gente fez, né? Só que agora, nós vamos usar uma likelihood ratio de 0,32, não mais 14, como no anterior. Então, tem aqui as chances pré-teste, o mesmo 0,5 que nós calculamos anteriormente, dividindo 60 por 40, o que vai modificar aqui. Porque você vai pegar essas chances aqui, 1,5, e multiplicar agora não por 14, mas por 0,32, encontra 0,48. 0,48 são as chances. Aqui, chances dividido por 1 mais chances, então 0,48 dividido por 1,48, você encontra esse número e isso dá para você 32,4%. Então você reduziu de 60 para 32,4%. Mas como clínico, você não se sente à vontade de dizer, esse teste não tem essa capacidade tão forte de afastar essa condição, porque essa likelihood ratio negativa, ela não é tão abaixo de 1. Então, você continua preocupado com esse paciente de Covid-19, né? Então vai manter esse paciente com o tratamento que se faz, quer dizer, esse paciente tem que ser mantido isolado, né? As recomendações que faz. Se esse paciente é um paciente que você realmente coloca do ponto de vista clínico como paciente que precisa grave, que precisa de hospitalização, independente desse teste negativo, você vai atuar dessa forma, porque você não tem uma LR que permita para você dizer assim, com segurança que esse paciente não tem Covid-19. Então é um paciente que vai precisar repetir esse exame e é um paciente que vai ter todos os cuidados como ele tem a Covid-19. Precisa ser internado, se ele precisa receber oxigênio, ele vai receber oxigênio. Então não está afastado. Então essa é a orientação que você vai dar para o paciente, essa é a orientação que você vai dar para a família.
porque o teste é negativo, mas esse teste com essa likelihood ratio não permite você afastar com segurança esse diagnóstico, porque 32% é realmente uma probabilidade ainda muito alta. Aqui tudo que você fez ou na calculadora ou mentalmente, né? Que você já não imaginava ter uma queda tão importante na probabilidade quando esse teste deu negativo, né? E quando você faz isso no medical, que você colocou agora 60%, 0,32%, né? E isso dá aproximadamente 32,4%, que é o que você já tinha calculado manualmente, ou na planilha, ou usando a calculadora, ou mentalmente, né? Já que esse cálculo é tão complicado. Vamos partir da seguinte cenário. Nós tivemos antes, nós não falamos, repare, até esse ponto aqui, a gente falou de sensibilidade e especificidade. Porque se você tinha esses dados da tabela, né, você caminhou e você calculou os percentuais em cada caso aqui e você calculou as likelihood ratio positivo e negativo. Mas muitas vezes nós temos apenas informação da sensibilidade e da especificidade. E nós sabemos aqui o que? A sensibilidade é 70% e a especificidade 45%. Como é que nós calcularíamos, portanto, as likelihood ratio, que a gente está vendo o quanto a likelihood ratio ela é informativa. Nós queremos saber a likelihood ratio. Se nós sabemos a sensibilidade e a especificidade, nós podemos calcular as likelihood ratios. Ok? Então vamos juntos aqui fazer esses cálculos. Primeiro aqui a likelihood ratio positiva. Como é que a gente calcula aqui? Eu tenho a sensibilidade que foi de 70%. O que é que estaria nessa linha aqui? Estaria o complemento da especificidade. A especificidade foi 95%, seu complemento é 5%, então eu tenho aqui 70 dividido por 5, que me dá o valor de 14. Então, likelihood ratio positiva, 14. Vamos agora para LR negativa. Então, o que é que eu tenho aqui? Eu tenho nessa linha aqui, eu tenho o complemento da sensibilidade. Sensibilidade foi 70%, então o seu complemento é 30%. Então, botar aqui 30, dividido por quem? Quem está nessa linha aqui é a especificidade, 95%. Então, botar aqui 95%. Então, a likelihood ratio negativa, o teste são em 2 níveis. Eu calculei sensibilidade, o artigo me dá a sensibilidade e a especificidade. Eu tenho, portanto, o complemento da sensibilidade, que é 30%, dividido pela especificidade, e fazendo essa divisão, eu tenho o valor 0,32. Então, pronto. O artigo me deu apenas a sensibilidade e especificidade, mas, usando esses números, eu calculei medidas muito importantes para a modificação da probabilidade pré para pós. Eu calculei a likelihood ratio, e eu tenho aqui a likelihood ratio positiva de 14, a likelihood ratio negativa de 0,32. E dessa forma nós chegamos ao final. Se você tiver questões, comentários ou sugestões, por favor, informe. Não é a likelihood ratio, a gente sabe que não tem sido enfatizada tanto no currículo médico, e de uns anos para cá a gente tem, nós professores que nos interessamos por raciocínio clínico, por clínica médica, por epidemiologia clínica, por medicina baseada em evidência, temos enfatizado a importância. Numa aula anterior, se vocês tiveram a oportunidade de ver um vídeo anterior também sobre likelihood ratio, nós mostramos exemplos que você poderia se impressionar com uma grande sensibilidade, e quando você calculava as likelihood ratio, você via que a likelihood ratio é muito próxima a 1. Se a likelihood ratio é próxima a 1, ela não vai nos ajudar em nada. A nossa probabilidade pós vai ser basicamente o similar, se ela estiver próxima a 1, ou ela vai ser igual à probabilidade pré. Então não vai nos ajudar a nada. A likelihood ratio nos dá essa informação de uma forma objetiva, direta. Vocês sabem como a likelihood ratio positiva é de 20? Ora, isso vai modificar muito a minha probabilidade pré para pós, em termos de aumentar a probabilidade desse paciente ter essa doença. Você tem uma likelihood ratio, por exemplo, negativa de 0,08. Então, se eu divido essa probabilidade pós, vai ser muito inferior à probabilidade pré.
Então, pessoal, era isso. Eu espero que tenha ajudado a tornar ainda mais claro o entendimento sobre Laquilo de Reis. Mas, como eu disse, não é uma coisa fácil porque de ser entendida por não ter sido enfatizada, muito enfatizada, eu acredito, até esse momento, para muitos de vocês. Eu fico à vontade, portanto, para dar o retorno para mim. Ok? Até a próxima.